Olá, bom, vamos falar, nossa aula de hoje vai falar das cruzadas, tá? A importância das cruzadas. Como que as cruzadas, elas foram importantes para um momento crucial da história, ali entre o século XIII e o século XIV, em que a igreja, tá? E os reinos feudais começaram a se lançar numa proposta de reconquistar Jerusalém, tá? Tirar Jerusalém da rota e do poderio dos muçulmanos, os árabes muçulmanos, tá? Lembrando que os árabes, na sua expansão, eles ocuparam todo o norte da África até ali a Península Ibérica, o chamado Califado de Córdoba, tá? Então a presença dos muçulmanos, eles eram muito importantes nessa região. E também os mesmos muçulmanos, eles eram os grandes controladores do comércio, ali da Rota da Seda. Tá? A Rota da Seda passava por essa região. E eles, os muçulmanos, eles eram os grandes intermediários, os mercadores árabes, e tinham um papel fundamental nesse comércio. Então, a igreja e vários reinos ditos cristãos, principalmente ali a questão do processo ainda ali feudal, eles vão se lançar nessa campanha, tá? Primeiro, para conquistar Jerusalém e segundo, impedir a expansão dos mouros e de uma vez por todas tentar expulsar eles os domínios europeus e também ali aquela questão do comércio da Rota da Seda. Bom, esse processo das cruzadas foi um processo extremamente marcado por várias guerras, guerras em que fé fé e espírito guerreiro vão se unir como instrumento do Estado para poder ali frear o que eles chamavam de processo de domínio árabe na região. Bom, com isso, essas guerras elas vão ser patrocinadas tanto pelo Papa como também pelos reis da Europa, principalmente da França e da Inglaterra, tá? Esses reis vão ter papel fundamental. O próprio Ricardo Coração de Leão, enfim. Então, vários processos, tá? De guerras, de mortes, tragédias, de pilhagem, de saques de cidade, vão ser cometidas por ambos os lados, tanto o lado cristão quanto o lado muçulmano, tá? Então, esse processo da conquista de Jerusalém, Jerusalém ela passa a ser a base e o grande centro, vamos dizer assim, do cristianismo, em que a gente já a gente se baseia nessa perspectiva, tá? De uma ideia em que o domínio tem que ser a destruição e do inimigo. Então, para a igreja e os reinos feudais, não posso dizer Estado porque não tinha um governo centralizado, para eles a importância era impedir o avanço da fé e da cultura árabe, tá? Nem que para isso fosse usado todos os instrumentos possíveis. Então, nesse processo aí, muitos árabes, muitos judeus, muitos ciganos foram mortos. Tá? É um processo muito duro da nossa história. E a partir daí, as cruzadas também serviram de rotas comerciais, como eu falei. Tá? O controle da Rota da Seda, o processo. A gente pode pensar o primeiro processo de globalização, né, vamos dizer assim, globalização mesmo, em que você tem aí que vai culminar nas expansões, na expansão comercial e nas grandes navegações que a gente já estudou. Então esse processo das cruzadas, ele é importantíssimo, porque vai ser esse mesmo processo que a gente vai estudar mais adiante, vai ser o processo de colonização, ou seja, a cruz, a espada e a fome e as pestes, elas eram principais instrumentos para a neutralização do outro, tá? Lembrando também que nesse meio termo aí, a gente vai ter também a famosa peste negra, tá? A peste negra, ela é trazida nessa ideia aí das cruzadas, tá? Nessa interligação entre povos. Ela veio da China. Então, esse intercâmbio entre Europa e Ásia levou à questão da peste negra, tá?
Lembrando que a rota da seda, ela cruzava toda a Europa, toda a Ásia Central, tá? Até chegar à China, porque os europeus precisavam dos produtos da China, seda, né, porcelana, o ouro, enfim, várias coisas que a China produzia que a Europa não produzia. Então, lembrando que esse processo das cruzadas gerou extremo genocídio, pestes, problemas políticos, problemas econômicos e principalmente interligação entre povos, que vai resultar no que a gente pode entender como o primeiro grande processo de globalização da história. Um abração para vocês.